Canal Escute e Veja. Narração de contos, crônicas, poesias e audiodescrição de fotografias. Uma experiência estética acessível a pessoas cegas, com baixa visão e idosas. Apoio cultural. Este projeto foi aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016 e recebe apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2006. Ao lado, a logomarca Ceará Cultura, Secult, e o brasão da nossa bandeira, símbolo do Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura. A seguir, texto Quando a Voz Tinha um Rei, do livro Juarez Barroso, o poeta da crônica Canção, organizado por Natécia Rocha e narrado por Thales Azigon. Ele está sentado em uma poltrona, atrás dele é apenas um fundo preto. O vídeo tem duração de 6 minutos. Crônicas musicais, texto 1, título Quando a Voz Tinha um Rei. As músicas eram simples e lineares, de harmonias comportadas. A voz, nos últimos anos, adquirira uma quadriloquência otimista, própria para os versos como Brasil, gigante do continente, és de toda gente, orgulho dos filhos teus, ou crianças com alegria, qual um bando de andorinhas. Simples, linear, comportado e otimista, era também o mundo em que ele deixava há 20 anos. É verdade que ainda estava bem visível os sinais de uma guerra mundial, do nazismo, a lembrança do massacre de milhões de pessoas. É verdade que russos ainda assavam criancinhas para comer. Stalin, num certo sentido, assava o tempo. E vivia-se no clima da Guerra Fria, mas diante de tudo isso, o mundo, ou melhor, o Ocidente, era um boxeador machucado, rosto sangrando, mas vitorioso. Se preciso, subiria outra vez ao ringue para nova vitória. Tudo simples e linear. Nas telas da Cinelândia, Humphrey Bogart, Rita Hayworth e Robert Taylor comportava-se exatamente como o público esperava que se comportasse. Nos hotéis da mesma Cinelândia, deputados vestidos de branco e de retórica namoravam coristas da Praça Tiradentes e salvavam a pátria. Não fazia muito tempo o povo votara em Getúlio, porque era amigo dos trabalhadores, e no Brigadeiro, que era bonito e era solteiro. Havia o bem e o mal, os pecados imperdoáveis e os pecados consentidos. Filhos e pais usavam as mesmas roupas e os mesmos cortes de cabelo. Uma geração deveria suceder a outra normalmente, rotineiramente, como uma corrida de revezamento. Havia crenças estabelecidas e mais ou menos universalizadas, na política, na vida comunitária, na arte. Musicalmente, acreditava-se na voz. A revolução do bebop ainda estava em processo. Nação ultrapassara um pequeno círculo de iniciados. O rock ainda demoraria alguns anos para eletrificar a música comercial. A voz era a base para a valorização de uma música estratificada, de padrões definidos, não obstante a diversidade de ritmos e procedências de orquestração. A voz era a mensagem. Francisco Alves seria o rei da voz, como Frank Sinatra seria The Voice. Existia um gosto popular e não um gosto de gerações. Orlando Silva era o cantor das multidões e não o cantor dos jovens. E o atendimento a esse gosto popular era feito por Francisco Alves da maneira mais simples e mais ampla, para não dizer mais pura. A música popular só circunstancialmente era objeto da indagação intelectual, e quando isso acontecia, quase sempre ela era abordada por seus aspectos pitorescos ou por sua identidade como folclore. Francisco Alves morreu sem precisar justificar, certamente nem saberia, sua posição de cantor de consumo, de artista que ia ao encontro daquele gosto popular nas mais cariadas circunstâncias. Sem qualquer preocupação de autenticidade, com a mesma desenvoltura, berrava marchinhas de carnaval
Referia-se doridamente à voz de seu plangente violão numa canção modinheira, ou pedia que alguém o beijasse com frenesi, no compasso importado de uma beguine. A revolução operada na música popular, o sentido polêmico que ela adquiriu, acompanhada ao desordenamento daquele mundo anteriormente bem comportado, tornam irrepetíveis o fenômeno Francisco Alves / Orlando Silva, o fenômeno do cantor global como ídolo. Esse tipo de intérprete dá lugar ao intérprete de tendências ou de corrente, e aí a beleza da voz passa a ser um dado relativo. O próprio conceito de beleza entra em discussão. O importante é a fidelidade do recado, dentro de determinada corrente ou tendência, e isso vai valorizar o intérprete-compositor, teoricamente o mais indicado para transmitir sua mensagem. Mesmo os intérpretes que insistem hoje em atingir uma faixa mais ampla de público, o fazem a partir de uma tendência ou da imagem de uma tendência. Roberto Carlos, por exemplo, parte de uma imagem convencionalmente jovem. A imagem de Francisco Alves era geral. Francisco Alves foi um camelô sonoro, vendendo tudo com sua voz. Sambas, marchas, canções, tangos, valsas e boleros. Um camelô que acreditava em seus produtos, tanto quanto os compradores, numa época de muita crença. Dias felizes em que os consumidores de Maria Lalaô e Adeus Pampa Minha entoavam essas músicas no banheiro ensaboando-se com o sabonete que eles tinham certeza de ser usado também por 9 entre 10 estrelas de Hollywood. Fim do texto publicado no Caderno B, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 de setembro de 1972. Audiodescrição: Renata Franco. Narração: Thales Azigon. Edição: Tiago Daniel. Texto publicado no livro Juarez Barroso, o poeta da crônica Canção, organizado por Natécia Rocha. Projeto aprovado no 11º Edital de Incentivo às Artes 2016.